Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do grego, autor Rick Renner. Hoje, 1º de abril. Título: Como o diabo transformou um amigo em um traidor. Texto base, João capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Você já se sentiu traído por um amigo ou por alguém que amava muito? Quando isso aconteceu, você ficou chocado? Parecia que essa pessoa lhe deu uma facada nas costas ao violar a sua confiança e revelar coisas que deveriam ter sido mantidas entre vocês? Você já ficou espantado com um amigo muito confiável que se tornou muito desleal? Você se perguntou: como no mundo uma pessoa tão querida e íntima pôde ser usada tão perversamente pelo diabo para me atacar dessa maneira? É doloroso quando o amigo o trai. É ainda pior quando a pessoa é a sua melhor amiga ou alguém que você conhece e em quem confia há muitos anos. Traição é algo que tem acontecido às pessoas desde o início dos tempos. É simplesmente um fato que o diabo é mestre em distorcer e arruinar relacionamentos. Ele sabe como atrair as pessoas para situações em que elas acabam se sentindo ofendidas ou feridas. Então, eles a convence a cultivarem suas ofensas até que se transformem em conflitos que separam até o melhor dos amigos e a família. Não se esqueça, Satanás foi expulso do céu por causa da sua singular habilidade em criar confusão, discórdia e contenda. O céu é o ambiente mais perfeito possível. Contudo, naquele ambiente perfeito, o diabo ainda foi capaz de afetar um terço dos anjos com suas injuriosas alegações contra Deus. Anjos que haviam adorado juntos por um longo período de tempo, agora se opunham uns aos outros em questões que o diabo havia criado em suas mentes. E isso deveria lhe dizer o quanto o diabo é engenhoso para criar discórdia e conflito. Se o diabo é suficientemente persuasivo para fazer isso com os anjos, pense quanto mais fácil é para ele enganar pessoas que vivem em um ambiente longe de ser perfeito e que lutam diariamente contra as suas próprias imperfeições e autoimagens. Satanás aguarda o momento oportuno em que uma pessoa está cansada, esgotada ou irritada. Então, espera até alguém fazer algo que essa pessoa não entende ou discorda. De repente, é como se o diabo disparasse uma seta ardente de raiva diretamente nas emoções das pessoas. Em pouco tempo, a amargura, falta de perdão, divisão e conflitos começam a crescer. Amigos que já estiveram lado a lado e se gostavam, agora estão se voltando um contra a outra ou como rivais hostis. Se isso lhe parece familiar, seja encorajado. Essa mesma situação aconteceu a Jesus. Após trabalhar com Judas Iscariotes durante 3 anos, o diabo encontrou uma maneira de entrar na alma de Judas, tornando tão ressentido com Jesus a ponto de esse discípulo se tornar seu traidor. Porém, precisamos perguntar: o que abriu a porta para que esse engano ocorresse no íntimo de Judas? Em João 13, verso 2, a Bíblia nos dá uma revelação muito poderosa sobre o modo de o diabo estabelecer uma base de operações na mente das pessoas. Em uma passagem anterior, João capítulo 12, do verso 3 ao 7, Maria levou uma libra de nardo e o derramou nos pés de Jesus. Judas pensou que o ato de amor dela era um desperdício de dinheiro e argumentou com Jesus sobre isso. Porém, Jesus disse a Judas para deixar Maria em paz e permitiu que ela continuasse.
Depois, João 13, verso 2 nos diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Qual foi o exato momento em que Satanás colocou esse pensamento no coração de Judas? Aparentemente, foi quando Judas ficou ofendido com Jesus por causa do nardo. Talvez Judas não tenha concordado com a decisão de Jesus, ou talvez não tenha gostado do fato de Jesus lhe haver dito para deixar Maria em paz. Seja qual for o motivo, foi naquele momento de desacordo que o diabo encontrou uma porta aberta para entrar no coração de Judas. Perceba especialmente a frase: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. A palavra posto no vem da palavra grega balo, que significa introduzir, lançar, empurrar ou jogar. Essa palavra balo transmite a ideia de uma ação muito rápida de introduzir, empurrar ou jogar algo para frente, como o lançamento de uma bola ou pedra ou expulso para frente de uma faca afiada. É importante essa palavra ter sido usada nesse contexto, porque ela nos diz que rapidamente o diabo se moveu para introduzir uma semente de traição no coração de Judas. Quando a semente de traição foi introduzida, entrou tão profundamente que transformou Judas, um dos companheiros mais íntimos de Jesus, em um enganador e um traidor. Judas se tornou modelo de um amigo desleal e infiel. Quando Satanás, por fim, penetrou na mente e as emoções de Judas com essa semente de traição, ele a introduziu com tanta força e rapidez que ela ficou profundamente cravada ou alojada na alma de Judas. João 13, verso 2 poderia, portanto, ser traduzido assim: tendo já o diabo empurrado para dentro de, tendo já o diabo inserido, tendo já o diabo arremessado com força para dentro, tendo o diabo já cravado em. Não há dúvida de que a palavra balo significa que o diabo se apoderou rapidamente de uma oportunidade para introduzir uma mente de traição no coração de Judas. Ele estava tão ofendido com Jesus que foi aberta uma janela em seu coração e suas emoções, ainda que apenas por um breve momento. Ao ver aquela abertura, o diabo se moveu como um raio para penetrar na mente e nas emoções de Judas, com o propósito de azedar um longo relacionamento e transformar um amigo de confiança em um traidor. Judas foi como instrumento de Satanás, porque permitiu que o inimigo abrisse uma brecha entre ele e Jesus. Em vez de perdoar o desacordo e esquecê-lo, Judas deixou a questão tomar vulto em sua mente. Algo tão desproporcionado que o diabo conseguiu usar a ofensa para atraí-lo para o extremo ato de deslealdade. Por Judas não ter mantido seus pensamentos cativos, o diabo conseguiu envenenar seu modo de ver Jesus. Então, isso levou a um efeito desastroso no relacionamento de Judas com ele. É importante você aprender a reconhecer aqueles momentos em que o diabo tenta introduzir uma semente de divisão no seu coração. Ele quer abrir uma brecha entre você e as pessoas a quem você ama. Em vez de deixá-lo seguir adiante com essa tática maligna, decida resistir a toda a tentação de ficar irritado e ofendido. Resistindo a esses pensamentos, você pode se opor ao diabo e proteger os seus relacionamentos. Aprenda com o exemplo de Judas Iscariotes. Determine que você nunca permitirá que qualquer problema se avolume a ponto de transformá-lo em um perigo desleal, mentiroso e traidor. E se neste momento você estiver sofrendo porque alguém recentemente o traiu e feriu, escolha o caminho do perdão. Lembre-se de que o que você semeia é o que você colhe.
E se semear perdão agora, receberá perdão dos outros quando você precisar dele no futuro. Minha oração para hoje. Senhor, perdoa-me pelos tempos em que permiti que o diabo abrisse uma brecha entre mim e as pessoas que tu colocaste em minha vida. Ajuda-me a ir até elas e pedir perdão pelo que eu fiz de errado. Ajuda-me também a conceder paciência, perdão e amor a outras pessoas que me fizeram mal ou viram a fazê-lo no futuro. Quero que o diabo nunca comande as minhas emoções ou a minha vida de pensamento. Então, estou pedindo que tu me ajudes a pensar com clareza e saber reconhecer os momentos em que o diabo tenta me indispor e arruinar os meus relacionamentos. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que a minha mente é livre de ofensa, falta de perdão e conflito. Por eu andar em misericórdia e perdão, o diabo não tem entrada ou porta aberta para a minha mente e as minhas emoções. O Espírito de Deus domina o meu pensamento e me ajuda a ver as coisas muito claramente. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você já percebeu um momento em que o diabo estava tentando plantar uma semente de discórdia em sua alma contra alguém que você amava muito? Você sabia que enfrentava uma escolha que poderia ignorar o que a pessoa havia feito para ofendê-lo ou poderia deixá-lo a ofensa se alojar no fundo de sua alma? 3. Você deixou o diabo separar você e aquela pessoa que amava ou foi vitorioso decidindo que não permitiria que o diabo rompesse um longo relacionamento tão importante? Sejam abençoados na prática da palavra.